Paz do Senhor, queridos. Amém? O Senhor, nós já podemos até ir embora, irmão. Sabia? Nós já podemos até ir embora. Depois que o Senhor já fez aqui hoje. Amém? Mas ainda tem mais um pouquinho, amém? Tem um alimento gostoso. Um alimento que vem do céu. Para a minha vida e para a tua vida. É tão gostoso, querido. Essa noite, o Senhor não deixou eu dormir, não. E é bom quando acontece isso. Amém. Deus abençoe, querido. Quando eu vi a hora de dormir, já estava quase na hora de levantar para vir para o culto da manhã, né? Mas como o nosso Pai diz, que o Senhor ele sempre revela coisas para nós num horário que alguém ou que todos não estão fazendo nada, né? Ou que todos estão dormindo. Porque para você elevar o nível, você precisa elevar o nível de renúncia. Porque se nós renunciarmos o que é proibido por Deus, isso já é natural. Todos nós renunciamos aquilo que é proibido, certo? Ninguém que rouba, ninguém que mata, ninguém que fuma, tudo aqui está servido ao Senhor. São as coisas proibidas. Mas o Senhor está querendo um pouco de nós, elevar o nível, renúncias de coisas permitidas. E tem horas que vai ser renunciar ao teu sono, sim. Amém? Tem hora que vai ser renunciar aquele churrasquinho de final de semana, sim. Amém? Porque Ele quer mais de você. Tem horas que você vai ter que renunciar àquele teu futebol e gastar um tempo maior com a tua família. Ah, peguei você. Tem horas que você vai ter que dedicar um pouco mais à tua família e renunciar um pouco você para dedicar à tua família. Mas domingo passado a pastora Verônica ministrava aqui no culto da manhã, na busca do Espírito Santo. E eu peguei no meu espírito uma coisa que ela falou sobre a hora de subir o nível. Eu peguei aquilo no meu espírito, irmão, e a minha oração aqui nessa noite é para que eu consiga colocar para fora aquilo que o Senhor colocou no meu espírito aqui naquele domingo. E eu passei a semana mastigando, e eu mastiguei 2 mensagens muito fortes essa semana. E quando eu não estava caminhando numa, eu estava caminhando na outra. E ontem eu liberei uma e hoje eu quero liberar outra aqui, amém, para os irmãos. Eu confesso aos irmãos que quando nós viemos para esta casa, a nossa vontade era ouvir. Eu ouvi bastante. Porque nós que ministramos, chega a hora que nós queremos comer, amém, irmãos? Mas o pastor Glauco, a pastora Verônica não tem deixado muito, né? E aí nós estamos aqui, nós não podemos negar aquilo que o Senhor tem colocado. E alguns dos irmãos falaram, por que o pastor Cleber só ministra aí embaixo, né? Eu já fui até criticado por isso, irmão, mas o Senhor me pediu algo e eu estou fazendo o que Ele pediu já há algum tempo. Então isso que eu estou fazendo é porque o Senhor pediu para mim. E quando nós vamos ministrar em outros lugares, aí você diz, posso colocar a tua foto? Eu falo, não pode. Mas por quê? Porque o Senhor pediu para mim algo. E já faz um tempo que eu estou andando, faz 1 ano que eu estou andando nesse algo, eu não sei quando vai acabar. Porque o Senhor falou assim, quando for o tempo de acabar, eu vou te falar. Amém? E até que esse altar aqui, queridos, tem um preço para subir aqui. E esse preço eu não paguei. Amém, queridos? Esse preço quem pagou aqui foi a pastora Verônica e o pastor Glauco, que desde o começo dessa obra, e eles sabem os preços que foram pagos, né? Então eu honro os meus pastores por isso, mas eu estou no que o Senhor pediu para mim. Pode acabar daqui uma semana, pode acabar hoje, pode acabar daqui a 10 anos, não sei, enquanto Ele não falar no meu coração e Ele falar comigo, né? Eu não volto. Em alguns lugares nós fomos ministrar
E algumas pessoas dizem, isso aí você está querendo se aparecer, né? Eu falei, tá bom, filho, eu não preciso ministrar aqui hoje, porque o Senhor ministra o meu coração e eu ministro a minha família todos os dias, né? Pode colocar outro para ministrar. Irmão, porque nós aprendemos com o nosso pai que quem tem altar em casa não precisa de púlpitos, amém, queridos? Nós aprendemos uma coisa forte, isso é forte, desde quando nós aprendemos isso, nós não precisamos de púlpito se nós temos o altar. Nós temos que ser menos homens de púlpitos e mais homens de altar. E que altar que nós estamos falando? O altar lá dentro da nossa casa, o altar dentro do nosso quarto, o altar com a nossa família, o nosso altar com Deus. Me perguntaram uns tempos, né, em qual igreja que eu frequentava, e eu falei para ele, olha, depende, quando eu estou na Assembleia, eu sou da Assembleia, quando eu estou na minha casa, a igreja está na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, a igreja está no meu trabalho. Por quê? Porque eu sou a igreja e não a parede. Então nós somos igreja. Você está trabalhando, você está andando, você está fazendo caminhada, você está fazendo sua atividade física, você está sendo igreja. Igreja somos nós, e nós seremos igreja a todo tempo. E aí no culto à noite nós reunimos como igreja para adorar e professar o nome do Todo-Poderoso e do Altíssimo. Amém? Para rever os nossos irmãos, mas adorar Ele, aquele que é único, digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. E é por isso que nós estamos aqui. E aí tem um louvor que fala assim, olha, em adoração, eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. Flui dentro de mim, como manancial. És manancial. És manancial, fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Traz vida. Traz vida ao coração. Como o rei Davi. Quero te adorar, minha alma clama a Ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, só Ele é digno de louvor. Majestade santa, o meu prazer, meu maior é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te adorar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Aleluias, dignas de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aplauda Ele, porque Ele merece do teu louvor nessa manhã, amém? Abra a tua Bíblia. O livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel,
Aleluia. 17:32. Quantos chegaram aí, digam amém, querido. Assim diz a palavra do Senhor. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, ou perseguia e atacava e arrancava a ovelha, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso. E assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé, ou o Senhor, esteja contigo. Amém? Diga para o teu irmão assim: vai. Ih, vai nada. Vai. Vai, que o Senhor está contigo. Eu quero falar para você uma coisa. Diga mais para ele, olha nos olhos dele e diga assim: suba o nível, que o Senhor está contigo. Profetiza sobre a vida dele assim: olha, eu estou profetizando para você que você está subindo o nível hoje. Amém? Quem pode glorificar o Senhor porque está subindo o nível? Eu profetizo, querido, que você vai subir o nível de adoração, você vai subir o nível de entendimento, você vai subir o nível de paternidade, você vai subir o nível de renúncia. Mas eu quero falar também que toda vez que você sobe o nível, as guerras aumentam. Suba o nível, querido. Suba o nível. Você é um guerreiro. Não me espere com essa palavra aqui hoje que eu vou falar para você: ó, você vai receber aí uma vitória. Não, eu vou falar para você: você vai receber uma guerra para você guerrear. E aí depois você vai ter vitória. Querido, não dá tempo mais para a gente ficar pregando aquele evangelho. Nós temos que pregar este evangelho, tá vendo? Este evangelho. Não dá tempo mais, irmãos, para a gente inventar histórias. E eu poderia vir aqui hoje pregar para vocês em 10 minutos uma palavra que talvez alegraria o teu coração, mas não estaria de acordo com a vontade dos céus. Que em 1 Coríntios 3 ele fala assim, o Paulo escreve e fala assim: olha, aqueles que não são espirituais não conseguem entender as coisas espirituais. E as nossas palavras parecem ser loucuras para eles, mas é loucura mesmo, querido, porque o reino dos céus, ele é tomado à força e a toda loucura que você puder entregar na tua vida. Mas não dá para mim vir aqui hoje simplesmente falar para você que você vai andar ali e vai ser fácil. Mas eu posso falar para você, a questão de subir o nível, sou eu e é você que escolhe se você quer subir o nível ou se você quer continuar no mesmo nível. A palavra nos fala que antes, quando nós éramos meninos, nós agimos como menino. Aí Paulo fala: mas agora que eu estou homem, eu penso como homem. Subir o nível quer dizer crescimento. Crescimento. E
E quando nós entramos no entendimento, nós estamos subindo o nível. Não tem nada contra quem quer ser criança, não tem nada contra quem quer viver de leite. Mas quem quer subir o nível, ele não consegue viver de leite mais. Quem está entendendo? Nenhum bebê vive de leite pro resto da vida. Ele vive de leite enquanto ele é bebê. Depois que ele cresce, você já tem que começar a acrescentar alguma coisa mais forte. E depois que cresce, é só comida. Leite não sustenta, amém? E o que é leite? Eu vim aqui falar para você, você vai receber hoje uma bênção. Não preciso falar isso para você, a palavra do Senhor já fala que nós temos. A palavra do Senhor já fala que tudo isso é nosso. Para quem tem entendimento, a palavra já fala que tudo, quando eu pedir, Ele me dá. E tem mais, Ele me dá ainda coisas que eu nem peço e nem imagino. Então não precisa nós ficarmos fazendo campanha para você ganhar coisas. Porque nós não servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós servimos a Ele pelo que Ele é por nós. E o Senhor me pegou nessa palavra, querido, e essa palavra ela vem me remoendo forte. E eu anotei muito rápido 5 tópicos, e depois durante a semana esses tópicos foram crescendo no meu coração. A primeira coisa que eu vejo da vida de Davi é que Davi, ele tinha uma paternidade e ele honrava aquela paternidade. E uma coisa que os filisteus se preocupavam, e até Saul se preocupava também, era com questão de paternidade, porque Saul ele falhou em sua paternidade. E quando um homem falha na sua paternidade, ele não dá continuidade à sua geração, amém, querido? Saul falhou em sua paternidade, ele perdeu o reinado, e a tua geração também perdeu o reinado. Quem teve que começar o reinado foi Davi, uma outra geração. Então a responsabilidade de paternidade, tanto para a paternidade espiritual como da paternidade carnal, ela é muito forte. Porque se um pai falhar, ele não continua o legado, o filho não continua o legado. E eu vejo que Davi, ele era muito forte ligado em seu pai. Embora Davi tivesse um problema que todo mundo que talvez estivesse aqui reclamaria. Os teus irmãos participavam do exército do rei e Davi cuidava dos negócios do seu pai. E os negócios do pai de Davi eram apenas algumas ovelhas, ou poucas ovelhas, e o pior de ser pouco ainda eram ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas para o povo de Israel eram os imundos, os excluídos. E não era muito. Judeu, ele queria tudo perfeitinho, ou tinha que ser tudo uma cor só, tudo marronzinha, tudo branquinha, mas não podia ser malhado. E as ovelhas que Davi cuidava eram ovelhas malhadas e não eram grandes números. Mas Davi, ele honrava os pais dele. Davi podia até deixar assim, olha, meu pai não me está vendo aqui no campo. Quem está entendendo? Meu pai não me está vendo aqui no deserto, eu vou deixar morrer tudo essas pragas aí, ninguém vai saber. Mas só que Davi, ele trabalhava por honra. E quem trabalha por honra não trabalha na presença, ele trabalha na ausência, amém, querido? Ele honra. E ele trabalhava por honra. Não, eu honro meu pai. Não preciso meu pai pedir para mim, eu sei o que eu tenho que fazer. A honra é na ausência, não na presença. Porque a honra ela é uma coisa que ela cresce muito mais do que a obediência. Porque você pode ter até umas pessoas obedecendo você ou alienadas a você na tua presença. Mas quando você não estiver perto, aí se aquela pessoa não te obedecer mais é porque ela não honra. Na verdade ela nem obedecia. Ela te bajulava. E a bajulação ela é um perigo, querido. Muitos homens de Deus têm caído e têm perdido a sua vida espiritual por causa da bajulação. Diga assim para o teu irmão, não me bajule. Não me bajule. Trabalhe com honra, querido. Honra. A honra é um prato cheio para você ser cheio de Deus. Amém? Agora, quando não se tem honra, aí não tem como você estabelecer uma paternidade. Paternidade é honra. E aí eu começo a olhar aqui que quem mandou Davi para a guerra foi o próprio pai. Embora o intuito que Davi mandou, que Jessé mandou Davi para a guerra, que seu pai mandou ele para a guerra, foi para ver como é que estavam os seus irmãos, porque os seus irmãos participavam da guarda de Saul, e trazer notícias.
Mas quem enviou Davi para a guerra foi o próprio pai. Se você pegou isso aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Bem, nós temos um pai nessa casa e nós temos uma mãe, né? Nós vamos estar fazendo uma oração para a mãe voltar logo, o pai está triste. Volta, pastor Verônica. Nós temos um pai, nós temos uma mãe. Se nós estivermos debaixo da cobertura do pai e sermos enviados conforme o pai envia, talvez ele vai acontecer igual aqui com Davi. O pai de Davi mandou ele para buscar notícias. E o que ele fez lá foi outra coisa. Ele derrotou o gigante. Amém, querido? Mas quem enviou foi o pai. Quem mandou para aquele lugar foi o pai. Aí se você começa a entender isso, você vai entender que ser pai é uma responsabilidade muito grande. Porque muitas das vezes você vai preparar o teu filho, vai lançar o teu filho para o teu filho brilhar. Como aconteceu com Davi. Davi chegou lá, derrotou o gigante e ele brilhou. Ele foi a estrela do momento. Todo mundo aplaudiu Davi, mas tinha um pai chamado Jessé, que cuidou do coração deste menino e ensinou este menino. Só que o rei, quando ficou sabendo que Davi derrotou o gigante, a primeira coisa que o rei quis dizer: de quem que esse menino é filho? Quem pegou pode glorificar o Senhor. De quem que esse menino é filho, querido? Então você pode entender que os filhos, eles vencem as batalhas, eles brilham, mas o rei sempre vai querer saber o nome do pai. Sempre vai querer saber o nome do pai. Então se prepare, querido, para você dar destino para os seus filhos. Nós não podemos sufocar os nossos filhos, nós temos que colocar os nossos filhos na frente da batalha. Agora, o entendimento que Davi teve sobre isso foi muito forte, porque quando ele chegou lá e viu aquele gigante lá, zombando do povo de Israel, ele falou: vocês não vão fazer nada não? Está zombando. Como é que nós vamos lutar com o gigante? Não é assim, irmão? Ô irmão, você está triste? É, irmão, tem muita prova, tem muita luta. Não é assim? Suba o nível, querido, suba o nível. Pastor, eu estou triste. Porque muita luta, muita prova. Mas você já lutou? Não, nem entrei na luta. Estava que nem os irmãos de Davi lá. Não dá, olha o tamanho do gigante, nós não vamos entrar. Tudo lá. E o rei tinha oferecido a mão da filha do rei. O rei tinha oferecido isenção de imposto para o resto da vida. E nem isso motivava aqueles bandos de covarde. Por quê? Porque eles estavam acostumados de alguém chegar lá e lutar por eles. Foi assim a vida inteira. Na época dos juízes, tinha Sansão, ia lá e lutava por eles. Na época dos profetas, sempre tinha alguém lutando por eles. Aí viraram criança, não cresceram. E quando chegou a hora deles lutarem por eles, ninguém queria lutar. E olha que a recompensa era alta. E está cheio de gente que não quer lutar mais. E olha que a recompensa é grande, querido. É a vida eterna, é a vida eterna. Tem gente que não quer mais. Não consegue mais. Se o pastor não fizer aquela oração daquele jeitinho, se eu não vou mais. O pastor pode orar para você, querido, quantas vezes você quiser. Mas se você não quiser orar e se você não quiser lutar por você, você não vai vencer, querido. É você que tem que lutar por você. Na verdade, está em tempo de nós subirmos o nível. Agora nós podemos escolher aonde nós queremos ficar. Até saiu tudo aqui. Aonde nós queremos ficar? No mesmo nível ou nós queremos dar um passo aos céus? Querido, mudou a estratégia? Não mudou a estratégia. A estratégia sempre foi essa. Nós que mudamos a forma de fazer. Nós que almofadamos o evangelho. Então Davi, ele entrou. Não, eu vou honrar meu pai. Meu pai pediu para mim, eu vou. Mas ele chegou lá e viu a oportunidade. A palavra do Senhor fala lá em Salmo 127 que os filhos são como flecha na mão do valente. Então o pai é o valente. Você tem que se preparar para você ser o arco que vai lançar os teus filhos. E manda bala. Prepara ele e manda bala. Se você preparar ele direitinho, ele não vai errar o alvo. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Olha, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Não, o rei, pode deixar comigo. Aí o rei olha: mas você é uma criança, menino. Não, eu sou uma criança, mas o meu Deus é o Deus vivo. É o Deus vivo.
O entendimento é outro, a mudança é outra. A forma que Davi olhou, um exército inteiro não olhou, querido. Imagina, um exército inteiro não conseguiu olhar com a outra que Davi olhou. Por quê? Porque honrava a Deus de lábios e não de coração. Agora o menino que estava lá no pasto falava: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este conhecia o Deus que ele servia, então ele falou: não, eu vou porque eu conheço o meu Deus, eu conheço o nosso Deus. Na verdade, o Deus deles não é nada, nosso Deus é tudo, nós vamos. E quantas das vezes nós temos o Deus que é tudo e nós achamos e tratamos Ele como sendo nada. E nós começamos a menosprezar o poderio de Deus. E às vezes nós menosprezamos até que Deus está dentro de nós. E nós começamos a ficar assim: o pastor tem que fazer para mim, o irmão tem que fazer para mim, o irmão fulano tem que orar para mim. Não! Ele está todo dentro de você, o reino dos céus está todinho dentro de você, querido. Está cheio, exploda e abra ele, comece a fazer você. A tua oração, a tua guerra, ela é tua. Mas a tua oração, ela é muito mais forte que a nossa oração aqui. Porque a guerra é tua, querido. Não chama ninguém para guerrear na tua guerra, que depois ele vai querer levar o troféu disso. Fui eu que orei, irmão, né? Eu já vi quantas pessoas assim. O irmão estava contando um testemunho que Deus abençoou ele, a outra: foi eu que orei por ele. Ora você mesmo. Que assim, irmão, nós temos uma necessidade de falar que nós somos ungidos, que nós colocamos a mão e as coisas. Não! O que acontece comigo acontece com você, amém? Não foi isso que o Senhor falou assim: olha, se creres, farão obras maiores do que essa que eu faço. Ele não falou assim: não, só eu. Não, se creres, farão maiores do que essa que eu fiz. Está entendendo, querido? Maiores. Mas quando Davi chega, querido, a primeira coisa que ele tem dos seus irmãos foi ofensa. De quem? Dos seus? Então fala assim pro teu irmão: vai vir de onde você menos imagina mesmo. Mas um crente que não se ofende, ele gera unidade no corpo, amém, querido? Diga para o teu irmão: não se ofenda, querido, porque quem não se ofende gera unidade. Quem não se ofende gera unidade no corpo. E o corpo que trabalha em unidade, o inferno não consegue colocar uma nada. Porque a unidade do céu, querido, é a maior ferramenta. E o corpo, ele vive em unidade. Aí seu corpo, como é que você está? Cada membro faz uma coisa, mas é um só, tá entendendo? É unidade. Nós vamos chegar nesse detalhe de você entender. Mas quando Davi chegou lá, a primeira coisa que Davi chegou, ele teve calúnia, menosprezo, injúria e inveja. Por que inveja? Porque ninguém ali dos soldados sabiam que Davi tinha sido ungido rei, mas os irmãos deles que estavam lá na guerra participaram da unção dele de rei. Então os irmãos dele sabiam sim que ele tinha Deus a favor dele, que ele era ungido sim. O resto não, tanto é que o resto até achou estranho quando o irmão dele chega para ele e fala assim, quando ele abre e fala para ele: ei, o que você veio fazer aqui, meu? Foi bem assim, ele abre e chega para ele e fala assim: o que você veio fazer aqui, pirralho? Por que você desceu aqui? Por que você deixou lá as ovelhas do pai? Você abandonou? Acusação, né, irmão? Nem sabe. Abandonou, vão roubar as ovelhas. O menino que matava o leão, matava o urso e abandonar a ovelha. Mas ele não se ofendeu. Não, eu vim aqui da parte do nosso pai trazer para vocês isto. E da parte do nosso pai eu vim levar a notícia de vocês. Mas não pode ficar desse jeito, porque o crente que é crente, ele não é conformado, ele é inconformado, ele não se conforma. Mas não pode ele ficar zombando da gente, não pode esse gigante aí ficar zombando do Deus vivo. Eu vim aqui para uma coisa, mas o Senhor me tem chamado para outra, porque eu tenho um óleo sobre a minha cabeça, tá entendendo? Olha os irmãos dele, isso, querido. Uma vez, com óleo descido. Mas Davi estava lá. E os irmãos: não, você veio aqui, cara. Sabe para que você veio aqui? Você veio aqui
para zombar da gente. Eliabe fala para ele: eu conheço a malícia do teu coração. Olha, acusador. Eu lembrei de um profeta acusador, irmão, quando eu estava lendo isso aí. Eu lembrei de um profeta ainda, profetiza para até os cotovelos. É daqueles, irmão, que se o carro passar ali, Deus está falando. Se o carro acabar a gasolina, Deus está falando. Aí você fala: não é Deus está falando, não, filho, é você que não põe gasolina mesmo, filho. Deus não está falando nada. Porque vira misticismo, está entendendo, querido? Tudo que não tem controle vira místico, vira misticismo. Aí começa, aí Deus está falando em tudo. Escureceu, Deus está falando. Deus está mesmo, ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, acabou. Quer mais o quê? De manhã ele mostra a tua bondade para nós, e à noite ele mostra a tua fidelidade. E aí nós aplaudimos a ele, adoramos a ele, porque nós entendemos. Mas não é porque é místico, não é nada místico. O nosso Deus não é místico, ele é real. É uma pessoa. Está dentro de você. Fecha os olhinhos e cita ele aí dentro de você, habitando. Daí ele diz: não, eu conheço a tua malícia, você é um cara insolente, Davi. E aí eu fiquei: insolente? Porque insolente, a palavra insolente diz arrogante. Olha o que diz a palavra insolente: arrogante, soberbo, orgulhoso, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que despreza os outros. Aí eu vejo assim: poxa, Davi foi lá ver os irmãos dele, levar até uma comidinha, talvez levar um bolinho de fubá que a mãe dele fez, e ele era o que desprezava os irmãos. Mas querido, mas é assim mesmo. Agora pergunta se o coração de Davi, que era um coração adorador, que estava disposto a subir o nível. Ele estava como pastor de ovelha, mas ele já tinha sido ungido a rei. O coração dele, querido, já era de subir o nível. Quem está entendendo? Ei, eu sou pastor hoje, vou fazer bem feito, vou cuidar dessas ovelhinhas bem feitas, mas eu sei que o meu nível é ser rei. Eu vou subir o nível, Mas ele que fez, chegou: não vou me ofender por isso. Engraçado é o irmão de Davi falar para ele: eu conheço o teu coração. Como é que conhece? Conhece nada. Em Jeremias 17 fala que o Senhor é o que sonda o nosso coração e examina a mente do homem. Somente Ele pode recompensar cada um segundo a sua conduta, e segundo a sua jornada e segundo as suas obras ou ações. E como é que Ele usa? Aí ele abre: eu conheço o teu coração. Não conhece nada. O único que conhece o nosso coração é Deus. E eu vou revelar um negócio aqui para você, olha. Até tua esposa não conhece o teu coração, mas Ele conhece. Ah, Deus! Até teu esposo não conhece o teu coração, mas Ele conhece. Então quando for fazer alguma coisa, não olhe para tua esposa, olhe para teu esposo, não. Olhe para Ele, porque Ele conhece o teu coração. Olhe para Ele. Ele conhece. Mas a manipulação dos irmãos de Davi, de Eliabe principalmente, que talvez Eliabe era o moço que seria o candidato a ser o ungido a rei. Mas quando o Senhor falou para Samuel: Samuel, não olha como o homem olha. O homem olhou Saul e você já escolheu Saul e já erraram. Agora eu quero escolher segundo o meu coração. E segundo o meu coração é olhando de dentro para fora, não de fora para dentro. E Davi passou por esse sentimento, querido, de inveja. Ele sofreu com isso, não só com o irmão dele. Depois que ele fez a história, depois mais para frente ele sofre com o próprio Saul. Mas ele decidiu subir o nível. E crente que decide subir o nível não perde tempo, querido, amém? Não perde tempo, não perde tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Se você perder o tempo, você vai ficar no mesmo nível. E vai passar outros e vão subir o nível. Não é o nível do jogo do Pokémon, não. Hein? Que esses dias eu vi que o pessoal está no trânsito, está até parando agora de dirigir para poder pegar o Pokémon, né? Diz que em São Paulo está assim, o pessoal está dirigindo e para, o Pokémon ali. Não, querido, não é esse nível, não. Isso aí são coisas irreais. Isso aí são coisas irreais. O Senhor quer que você suba o teu nível espiritual. Subir o teu nível no reino dos céus. Subir o nível. E essa palavra ficou no meu coração, você tem que subir.
que não sobe o nível, querido. Ah, só com blá blá blá, é com guerra mesmo. É com guerra. Mas Davi enfrentou isso. Mas ele foi para frente, ele não se ofendeu. Então diga para o teu irmão assim, ó, se você não se ofender, você vai crescer. Se você não se ofender, você vai crescer. Aí daqui a pouco veio o rei. Não basta os irmãos, a família, dentro de casa. Aí veio o rei. A quem já estava perdido. Porque o rei estava perdido. O exército do rei, ninguém iria pelejar com Golias. Então o exército desse rei já estava perdido. Esse rei também já era um frouxo, porque se o exército não vai, ele tinha que ir. Ele também não foi. Por que ele não foi? Porque ele não tinha uma coisa chamada Espírito de Deus sobre ele, que ele já tinha perdido fazia tempo. Porque homens que têm o Espírito de Deus não temem, amém, querido? Não temem. Homem que tem o Espírito de Deus avança. Aí o rei, o único menino que poderia salvar a vida dele, o rei olha e fala assim, não, você não pode. Você não pode, porque você é uma criança. Já olharam para você e falaram, você é um menino? Para mim já. Várias vezes até. Teve um que colocou o dedo na minha cara, assim, ó. Você é um menino, rapaz, você é um menino. Você não sabe o que está falando. Eu disse, mas o que está dentro de mim tem mais... É eterno, o que está dentro de mim é eterno. Eu sou um menino, mas o que está dentro de mim é eterno. Pega a gente aqui hoje, Deus. Pega nós, Deus. Pega nós. É um menino. Talvez olhe para você, é uma menina. Não pode não, é menina, não sabe. Responda assim, o que está dentro de mim é eterno. O que está dentro de mim é eterno, querido. O que está dentro de você é eterno. É um menino. Ah, gente, é um menino. Mais um pouquinho aí não pode, né? Mas ele esqueceu que o Senhor, quando estava reunido, chegou assim para os seus discípulos em Mateus 18 e falou assim, olha, quem não se tornar como uma criança, não é do reino dos céus. Quem não se tornar que nem uma criança, não é do reino dos céus. Ah, Deus! Ah, cadê esses reis? Saul! Ah, cadê? Aonde está Saul? Aonde está Saul? Querido, se você não se tornar uma criança, querido, você não se torna o reino dos céus. Não? Ô pastor, mas não entendi mais nada. Você falou que eu tenho que crescer, agora você fala que eu tenho que ser criancinha, querido. Você tem que crescer na mente e se tornar uma criança no coração. Você tem que ter uma mente de rei, mas um coração de menino. Coração de menino não se ofende, querido. Você já viu, você briga. Eu xinguei meu filho umas 10 vezes hoje. Ele está beijando, papai, eu te amo, te amo. E hoje aqui antes do culto eu já xinguei ele umas 10 vezes. Ele nem lembra que eu xinguei ele. Coração de menino, mas cabeça de rei, querido. Esse menino Davi, ele já saía com o coraçãozinho de menino, mas a cabeça dele sempre foi de rei. Sabe por quê? Porque ele se apropriou da unção que Deus colocou na cabeça dele lá, através de Samuel. Quando Samuel despejou o óleo, ele se apropriou disso, porque ele falou assim, agora eu vou subir o nível. Eu tenho um coração de criança, mas a minha cabeça é de rei. Eu vou governar. Eu vou governar. Então ele não se importou. Ele ainda até, eu acho que ele ainda dá uma risada. Deixa isso. Ele pode falar que eu sou isso, mas quem sonda o meu coração é o Senhor. Ele conhece o meu coração e ele sabe do meu desejo, ele sabe do meu anseio. E tem mais, ele não sabe, porque ele não estava lá comigo quando eu matei o leão, quando eu matei o urso, porque eles não estavam vendo. E eu não preciso ficar falando para eles que eu matei o leão e matei o urso. Eu só preciso ter dentro de mim a plena ciência que o Senhor está comigo, e quando eu preciso dele, eu viro um gigante para derrotar outro gigante. Foi isso que aconteceu. Porque quando Davi matou o urso e matou o leão lá no campo para defender as ovelhas, ninguém estava vendo.
Nem o pai dele estava vendo, nem os irmãos dele estavam vendo, mas não precisava. Sabe por que não precisa? Porque Deus quer mostrar para você mesmo que Ele está dentro de você e Ele quer fazer com você. E quanto mais você estiver em secreto com Deus, quando Ele te preparar para a exposição, meu querido, é uma explosão, é uma explosão. Davi saiu de nada para o homem mais aplaudido do império da época, o homem mais aplaudido não só dentro do povo de Israel. Entenda, Davi não foi só aplaudido e respeitado só dentro do povo de Israel. Todas as nações circunvizinhas respeitavam Davi pelo feito de ter derrotado Golias. E quem era Davi? O pastor de ovelha, o menino que tinha um coração de menino, mas a cabeça dele estava sempre no céu, como o rei, sabendo, eu sei quem é meu pai, porque minha cabeça está sempre lá. Se a nossa mente, querido, estiver sempre no céu, como a mente de Cristo, nada te abala. E não está em tempo de chorar. Essa semana eu fui chorar aos pés do Senhor e falei assim: eu não quero ouvir um choro teu. Eu não quero ouvir um choro teu. Não quero ouvir um choro. Você já sabia que isso ia ser tudo desse jeito. E você pregou tanto o meu reino. Eu quero ver você viver o meu reino agora, ser odiado como eu fui odiado. Senhor, mas não quero uma lágrima. É sério, irmão. Eu não posso chorar nem para Deus agora. E tem um louvor para assim: quem chora para Deus tem resposta, não é? Não tem? Que conforta o nosso coração, você chora. Não tem. Eu te forjei para apanhar, para sofrer, mas para guerrear. Amém, querido? Nós estamos sendo forjados para guerrear. E se não guerrear, mano? Não tem jeito. Não tem. Agora o problema é que nós não queremos confronto, nós queremos só conforto. Ninguém quer confronto, todo mundo quer conforto. Olha, enquanto Davi esteve guerreando, ele venceu, viu, querido? Enquanto Davi esteve no confronto, ele venceu todas as batalhas. Uma das maiores invejas de Saul é porque Davi tornou-se um homem de guerra, o maior estrategista, que Davi tornou o maior estrategista do reino de Israel. Chegou uma hora que Saul falou assim: não tem jeito, vamos colocar ele só com 1000 pessoas, não dá para ele comandar todo mundo. E com 1000 pessoas ele ia lá e arrebentava todo mundo. Daqui a pouco Saul falou: nós temos que matar Davi, não aguento mais Davi, porque desse jeito ele vai tomar o nosso reinado. Já tinha perdido fazia tempo, ele estava achando que estava... Ele estava lá, sabe por quê? Porque quem reina não é quem está com o posto de rei, é quem tem autoridade de rei. José estava no Egito. O governador, o faraó, ele era um faraó, mas quem governava era José, porque quem tinha autoridade era José. Saul estava lá como um papel, como um figurão, porque Deus já não aprovava mais ele. Mas quem estava sobre o governo e sobre a autoridade de Deus sobre Israel era Davi, não adiantava. A gente tem que parar de entender como a terra entende. A terra entende como títulos, o céu entende como autoridade. O céu não entende como título. Existem muitas pessoas que não são nem pastores, não são nada, mas ele tem muito mais autoridade no reino dos céus do que qualquer outro pastor que se diz ser pastor de renome. Sabe por quê? Porque ele adquiriu autoridade em níveis dos céus. E quem tem autoridade, querido? O pastor Glauco falava aqui agora que a igreja é preta. Mas eu vi uma coisa aqui nessa igreja que em outros lugares eu tive lá fazer. Da pessoa entrar aqui endemoniada, os obreiros ir lá, as irmãs se expulsarem, não precisava o pastor ir lá. E nos outros lugares todo mundo sai correndo. Tem a parede branca, tem o teto branco, mas não tem autoridade. A autoridade está nas tuas mãos, amém, querido? Está na mão de cada um. Eu vi aqui as obreiras aqui, em nome de Jesus, não tem bagunça. Não tem bagunça. E nos outros lugares, cadê o pastor? Sumiu. Sumiu.
você tem autoridade nas suas mãos, irmão, para pisar serpentes e escorpiões. Colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Colocar as mãos sobre os endemoniados e eles serem libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Do único nome que venceu na cruz. Mas não, as pessoas vêm para o culto para se sentir um conforto, né? Para sentir uma palavra de alívio e não crescem em autoridade. Aí não cresce em autoridade. Não cresce. Cadê o pastor? Está trabalhando, mas não é só o pastor que expulsa. Aí o pastor bate, desconta 1 hora de serviço, vai lá em 2 minutos, aí volta embora. Aí vai, Jesus, o que eu ensinei com esse povo? Não é o que você ensinou, é o que quis aprender, o que quis absorver. Amém? Quem está entendendo? O que quis absorver? Você tem autoridade. Então Davi estava nessa condição. Agora, quando o Senhor fala sobre isso, que quem não se torna que nem criança não é do reino dos céus, é no sentido da não guardar ofensa, é o coração. O coração seu tem que ser um coração. Depois que fizerem tudo, ainda Davi foi lá e abraçou um por um, depois que ele derrotou o gigante. Eu fiz por vocês, porque eu amo vocês, né? E é verdade, porque o coração de Davi era sincero. Mas entenda uma coisa, nunca fique com quem aplaude os teus resultados. Não ande com quem aplaude os teus resultados. Nunca ande com quem aplauda resultado teu, porque o dia que você não der resultado, ele vai ser o primeiro a te deixar de lado. Não viva, querido, de resultados, viva de autoridade. Crescendo níveis. Crescendo níveis. E quando você entra em níveis do céu, você adquire propriedade, para não se ofender por nada, e para guerrear que nem um gigante. Aquele menino, ele sabia o Deus que ele tinha, porque quando ele estava lá no campo escondidinho, o Senhor se manifestou a ele. O poder de Deus enchia a vida dele. Quando ele estava lá no campo escondidinho, que ninguém estava vendo, ele estava adorando a Deus também. E é tão interessante quando a pessoa ela começa a adorar a Deus e ela toca no coração de Deus. Deus tira ele de trás das malhadas que ninguém conhece e coloca ele numa posição diferente. Sabe por quê? Porque ele cresceu em autoridade. E quem cresce em autoridade, ele é achado por Deus. Não adiantava os irmãos dele mais querer, talvez eles queriam até colocar sobre ele ali um medo, ou colocar sobre ele uma vergonha para ele voltar. Não, ele já sabia. Ele já tinha crescido em nível. A autoridade, você cresce dentro. Ele já tinha crescido, ele não precisava mais. A única coisa que ele fez, Saul, da mesma forma que o meu Deus foi comigo e eu derrotei aquele leão e derrotei aquele urso, esse incircunciso que está zombando do exército de Deus será derrotado, porque não é por mim, não é ele, sou eu, é o meu Deus que vai fazer. Saul, e eu acho que você deveria servir esse Deus também. Por que você está com medo? Mas o meu Deus vai fazer. O meu Deus. Homem segundo o coração de Deus. E quando o rei quis dar a filha para casar, ele falou: não, eu sou de família pobre. Eu sou de família pobre, não posso casar com a filha do rei. Eu não tenho cabeça para sustentar uma filha de um rei. Não é assim, eu tenho que fazer algo. Aí Saul enrola, dá a filha para casar com outro. Depois a filha mais nova do rei se apaixona por ele. Aí já é diferente. Quem está entendendo que não é como é. O rei deu cano nele, não deu a filha para casar. E ele também não queria, mas aí a filha mais nova se apaixona por ele, morridamente de amores, e quer casar. Aí Davi fala: não, aí o rei faz um comparsa com os seus súditos: olha, nós precisamos dar um jeito de acabar com ele, vamos matar ele, vamos dar minha filha que fica mais fácil para a gente matar ele. E as pessoas: não, você tem que casar. Não, eu não posso casar com a filha do rei. Eu não posso casar com a filha do rei, porque eu não sou de uma família nobre. Não é assim. Aí o rei chama ele: ó, filho, tá bom, já que você quer ganhar, mate 100 filisteus. Mate 100 filisteus.
e traga o prepúcio dos 100 filisteus para mim, que você tem minha filha em casamento. Ah, só isso? Ah, quando chegou a 150, nós vamos inteirar 200, para te levar 200 prepúcios para o rei, porque eu tenho autoridade, porque eu estou crescendo em nível de autoridade. 200, o rei pediu 100, matou 200. Está aqui, agora eu posso casar e não é favor. Ah, você não entendeu, né? Não é favor, eu ganhei, eu fiz. Não vai se humilhar para um rei que está fora da direção de Deus, para um rei desviado. Davi não ia se humilhar para um rei desviado nunca. Ele fez com honra, mas ele não ia ganhar nada, nenhum presente. Olha, caiu a banda. Ele não ia ganhar nenhum presente de um rei desviado. Porque rei desviado quer corromper o coração, como o pastor Glauco falou. Rei desviado é um problema. Se ele corromper o coração do homem, dificilmente você coloca o teu coração no lugar. A única coisa que Davi fez assim: o meu coração é dele. Eu vou casar com ela, mas eu vou conquistar ela. Não é de graça. Não vou dever favor a eles. Amém, querido? Ele conhecia. E o que eu quero falar para você é que Davi conhecia o Deus que ele servia. E por conhecer, ele falou assim: olha, eu vou. Porque eu tenho experiências com Deus. Todas as minhas lutas, todos os meus problemas, tudo que eu enfrentei me geraram experiências com Deus. E eu acho que ele foi um menino ousado. Ele deve ter falado assim: olha, o leão me preparou para o urso. O urso me preparou para o Golias. O Golias me preparou para vencer todas as guerras que eu venci. As guerras que eu venci me preparou para lidar com Saul. E eu lidar com Saul, eu adquiri autoridade e preparo para governar Israel. Eu vou. E foi tão forte que as mulheres falavam: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 vezes mais. 10 milhares. Dezenas de milhares. E o ódio e a inveja vinha crescendo no coração de Saul. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa história, irmão, foi que quando Saul falou para ela: você vai lutar então para derrotar o gigante? Vou. Então pega aqui a minha armadura. Pega aqui a minha armadura, minha roupa. Davi colocou a roupa de Saul. E a armadura significa cobertura, querido. Cobertura espiritual. Davi... Não, essa cobertura não. Cobertura de um rei desviado eu não quero. E é tão interessante que diz que ele colocou e andou um pouquinho, não deu certo, mas não dá mesmo, querido. Cobertura de um rei desalinhado não vai dar certo nunca, nunca vai dar certo. Não entre sob cobertura de pessoas desalinhadas. Não, Saul, eu vou pelo meu Deus, não pela tua roupa, não pela tua cobertura. Deixa de lado. E aí quando o Senhor fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, em Efésios 6:11, é essa armadura que você tem que estar revestido. Ele rejeitou a armadura do homem desalinhado para pegar uma armadura do céu, querido. E quando você pega a armadura do céu, e quando eu li essa semana isso aqui, eu lembro de um pastor que me chamou para sentar numa mesa. E ele falou assim: não, mas eu vou te dar um negocinho aqui, vai ser bom para você, e vai ser bom para nós. Eu falei assim: olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, deixando para trás as coisas que ficaram e seguindo para Cristo. Não, mas eu não estou entendendo, rapaz. Todo mundo ia querer, falei: todo mundo. Mas eu sou de família humilde, eu sou pobre, eu não posso ter isso sem ter. Querido,
Nem toda prata da terra, nem todo ouro se compara com a glória que tem no céu, querido. Não troque a sua vida eterna por nada. Não troque por nada. Não troque por nada. Sabe por quê? Porque Saul, ele conhece você. E Saul sabe o quanto que você é útil para ele. Saul tolerava Davi porque Davi era útil para Saul. Saul tolerava Davi porque Davi vencia guerras. E toda vez que ele vencia a guerra, Davi trazia dinheiro para Saul. Trazia bens. Então, até o dia que não deu mais. Chega uma hora que a relação fica insustentável. E o que mais me impressiona é que Davi nunca levantou a mão contra Saul. Nunca levantou a mão contra Saul. E a coisa mais doida que eu fiquei lendo, eu falei assim, Senhor, não é possível, eu preciso me converter um pouquinho mais. Quando Saul morre, Davi fala assim, ó, todo mundo vai colocar roupa de choro, de pranto, e vamos prantear, porque morreu o rei. O rei queria matar ele. O rei queria matar ele. E teve uns atribulados, não, nós não vamos fazer. Vai colocar roupa assim, vai chorar assim. Morreu o rei. Aí eu falei assim, esse Deus não é gente mesmo. Quando a gente acha que a gente aprendeu muito com ele, não aprendeu nada. A gente precisa crescer mais. Olha que coisa, o homem procurou Davi para matar Davi a vida inteira. E aí quando o homem morre, Davi fala para todo mundo, agora eu sou rei. Eu sou. Então todo mundo põe roupa e vamos chorar porque morreu Saul. Põe roupa preta, saco, chora e se lamenta porque Israel perdeu um rei. Não se alegre, querido. Não se alegre se Israel está perdendo Saul. Pranteie, porque quando você prantear, Deus vai levantar um menino chamado Davi, com coração, segundo o coração de Deus, para governar, para sarar essa nação, para remir os pecados dessa nação. Eu ainda acredito na igreja de Cristo. Eu ainda acredito na igreja que vai voltar à origem dela, irmão. Eu ainda acredito. Eu sei que os pioneiros sofrem, mas nós vamos olhar a igreja restaurada, um corpo restaurado, louvando ao Senhor, voltando para a origem. E podemos adorar ao Senhor como Davi adorava, de entendimento, focado nos céus e não na terra. Eu vou encerrar agora em 3 minutos. Se eu não encerrar, você fique de pé. Amém? Que aí você me dá um sinal para me encerrar. Mas a palavra que eu quero deixar para você é que Davi não usou aquela armadura de um rei desviado, mas ele usou uma coisa muito simples, irmão, que era até vergonhosa. Davi sabia tirar pedras muito bem. Ele tinha uma funda que ele atirava muito bem. Irmão, o que é isso? Um menino com estilingue contra um guerreiro de um exército. Talvez olhem para você e falem assim, ó, quem é você? Você é um menino, ele nem sabe cantar. Aí você fala, eu não sei cantar mesmo, eu sei adorar. Nem sabe pregar, eu não sei pregar mesmo, eu sei falar do amor de Cristo. Eu sei falar do Evangelho de Cristo. Nem roupa, Deus, nem roupa de guerreiro ele tem, olha a roupa que ele está guerreando. Aí eu vou falar para você, nem roupa de pastor esse menino tem. Deus, não precisa. Eu quero a roupa dos céus. Uma veste branca, sem manchas, imaculada. Mas Davi, ele foi com aquele estilinguinho, com aquela lançadeira, com aquela funda, que seja, e pegou aquela pedrinha. E ele pegou 5, mas não precisou de 5. Eu acho que ele já estava pensando nos 5 ministérios da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu acho que a pedra que ele pegou foi a pedra do apóstolo. Vai pegar lá no meio da testa mesmo, para quebrar tudo. E a palavra fala que aquela pedrinha ficou cravada na cabeça do gigante. Gigante ao chão. Gigante ao chão. Tem até um louvor, não sei quem que canta aí, que pedra na mão, gigante na mira, não é isso?
Mas Mas você está disposto a tacar pedra na mão e com o gigante na mina? Querido, tempo de crescer o nível, elevar o nível. Quando nós elevamos o nível, nós entendemos direitinho o que o Senhor quer falar conosco. Então Ele usou o seu dom. Não deixe o seu dom enterrado. Por mais que critiquem teu dom, por mais que falem do teu dom, Davi usou o dom dele. Ele não derrotou o gigante com a espada do rei. Olha para você ver, ele não derrotou o gigante com a espada do rei. Ele não derrotou o gigante com a armadura do rei. Ele foi liso. Mas ele tinha uma armadura do céu revestida. Mas ele pegou aquilo que ele tinha, aquele dom dele, aquele dom simplesinho, que até o gigante zombou dele. Ah, coitado desse gigante se soubesse o fim dele. Coitado desse gigante se soubesse que aquele menino rasgava o leão com a mão e derrotava o urso. Porque dentro daquele menino existia algo que era eterno. Algo não, uma pessoa. Uma pessoa eterna. Que é a mesma pessoa que está fluindo dentro de mim aqui hoje, está fluindo dentro de você, 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 está fluindo dentro de você. Eterno, eterno. Pastor, eu tenho dúvida se ele flui na minha vida. Hoje é o dia de você tirar essa dúvida. Se você ainda tem dúvida, hoje é o dia de você correr para os braços dele e falar assim: eu te aceito e quero o Senhor comigo, porque eu não quero ter dúvida, eu quero o Senhor dentro de mim, toda hora e todo momento. De tua glória, tudo que anseio é comer de tua presença. O maior desejo é estar em tua mesa, como eu te amo. Se me convidas aqui que eu quero estar, à mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho. Entenda uma coisa, que para nós fecharmos. Não prefira o conforto, mas sim o confronto. Nunca evite confronto. Segundo, não use armas da terra, use armas do céu. Amém? Use armas do céu. Não use armaduras do homem. Use as armaduras que Ele te dá. E use as ferramentas que Ele já te deu, o dom que Ele já te ensinou, que Ele já deu para você. Que talvez até alguém olhe para você e zombe de você. Não tem importância não. É com essa ferramenta aí que Deus vai fazer você derrotar o gigante e subir do nível para reinar com Cristo. E sabe qual que é o nível que o Senhor quer? Que você reine com Ele, amém? Todos nós vamos reinar com Cristo, todos nós vamos reinar. Por isso que Ele fala assim: eu tenho chamado uma geração de reis e sacerdotes. Diga para o teu irmão: você é rei, querido, e sacerdote em Cristo Jesus. E a coisa mais interessante é que o rei não pode ser sacerdote, o sacerdote pode ser rei. Aí Deus pega e fala assim: ó, eu tenho chamado uma geração de reis e sacerdotes. Porque o reino dele é do jeito dele, do modelo dele, da forma dele. E se você crê nisso, querido, adore ao Senhor, aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Mas entenda, é tempo de subir, elevar o nível no reino, forjar caráter, forjar perseverança e forjar força. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Que vai vir algumas guerras para você guerrear. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.